Irmãos, nós vamos aprender alguns sintomas, irmãos, que mostram se nós estamos nos afastando do Senhor Jesus, para nós termos esse despertamento. Amém? Eu vou ler aqui, vocês acompanham lá. Jeremias 2:1-3 diz assim, ó: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Então o Senhor tinha ciúmes daquele povo. Todo qualquer que se levantava contra aquele povo, vinha sobre ele o quê? O mal. Aí lá em Jeremias 2:7 ele diz assim, ó: E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Nessa passagem, Deus pede para Jeremias ir até Jerusalém e falar com aquele povo, o mesmo povo que ele tirou do deserto. Ele pede para perguntar para aquele povo: que injustiça vocês viram em mim, para se afastar de mim, tornarem pessoas cheias de vaidade, pessoas levianas, né? Que são pessoas que julgam, que agem sem seriedade, pessoas que agem precipitadamente. Em outras palavras, irmão, o povo no qual o Senhor Jesus tirou do Egito, tirou do deserto, de uma terra infértil, que não produzia nada, e levou para uma terra fértil. Quando esse povo entrou nela, esse povo virou as costas para ele. Aí ele manda o profeta Jeremias ir lá e perguntar: que mal vocês acharam em mim? Que injustiça vocês acharam em mim? Irmãos, a gente sempre pregou aqui que os personagens da Bíblia hoje são quem? Somos nós. Outrora nós estávamos em que terra? Numa terra infértil. Eu pelo menos estava numa terra infértil, onde não produzia, vivia num deserto, vivíamos enganados. O Senhor nos conduziu, rabaricanta, sabaricanta, para uma terra fértil, uma terra onde, se a gente praticar o que está escrito, nós vamos colher o que ele falou aqui, que é o fruto. Aí a pergunta para cada um na noite de hoje é: do mesmo jeito que o Senhor Jesus tirou aquele povo daquela terra infértil e levou até Jerusalém, na hora de colher o fruto, começou a se afastar, deu as costas para ele. A pergunta na noite de hoje para todos nós é: o Senhor Jesus também nos tirou. Vigiemos, irmãos, para que nós também não damos as costas para o Senhor Jesus. Nós somos esses personagens. Por isso que é uma palavra de despertamento. Desperta tu que dormes. Hoje você está numa terra fértil, numa terra onde não se tem troca, numa terra onde não se tem comércio, numa terra onde não se tem o amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. Então cuidado para que você não dê as costas para o Senhor Jesus. Para isso, irmãos, nós vamos estudar 3 sintomas que também está na palavra de Jeremias. O que aquele povo fez para dar as costas para o Senhor Jesus. Amém? Jeremias 2:11 diz assim, ó: houve alguma nação que trocasse os seus deuses com letra minúscula, ainda que não fosse deuses? Está fazendo uma pergunta. A resposta ela está implícita. Olha o que o Senhor fala: todavia o meu povo trocou a sua glória. Olha o que ele trocou: a glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então, irmãos, o primeiro sintoma, se nós estamos nos afastando do Senhor Jesus, é a gente trocar Ele. Agora, a resposta está implícita, porque houve alguma nação que trocasse os seus deuses com letra minúscula, ainda que não fosse deuses? Quando ele fala que o povo dele trocou, ele está falando assim, ó: aqueles que servem os deuses com letra minúscula não trocam os seus deuses com letra minúscula, mas o meu povo tem trocado. Irmãos, quando a gente troca algo na nossa vida, se eu for trocar algo na minha vida, eu não vou trocar algo para eu sair perdendo, você concorda? Ou eu vou empatar, ou eu vou falar assim, não, isso daqui para mim é bem melhor, vai agregar para mim.
Eu não vou chegar aqui com uma nota de R$50, por exemplo, e falar assim, ó, alguém tem uma de 10 aí para trocar comigo? Ei, o povo tem trocado ele por algo de nenhum valor. O povo tem trocado ele por algo que não agrega, que não soma. Igreja, desperta, não troca a glória de Deus por nada nessa terra. Tem trocado a glória dele. E o detalhe é que ele fala assim, ó, todavia o meu povo, somos nós que ele tirou do Egito. Somos nós que ele tirou de uma terra infértil, que não dava fruto, e colocou numa terra que dá fruto. Então despertamos e vigiemos para que nós nessa terra que dê fruto, não troque a glória dele por nada. Se você for trocar algo na tua vida, troque por algo que agregue. Troca um vício pelo abandono do vício. Troque criar contenda entre irmãos por não criar contenda entre irmãos. Troca por algo que venha somar. Agora guarda algo, irmãos. Somos nós quem definimos quem é o Deus da nossa vida. Tem pessoas que servem um Deus de pau, de pedra. E olha só que interessante. Às vezes essas pessoas vai falar mal de uma Nossa Senhora para uma pessoa que é devota dela. Ela defende mais aquele Deus dela do que às vezes aqueles que se dizem cristãos defendem a palavra de Deus. Somos nós quem definimos quem é o Deus da nossa vida. Às vezes para alguns o Deus é o dinheiro, para alguns o Deus é o automóvel que está ali, para alguns o Deus é a família, é a esposa, é o filho. Mas não troca por nada, irmãos, a glória de Deus. Me veio à memória agora, uma vez eu vi um vídeo, irmão, de um senhor já de idade. E ele era apaixonado por um carro. Sabe, já ouviram falar daquele carro que chama Landau, um carro grande? E ele era tão fanático naquele carro que ele queria ser enterrado dentro do carro. Fizeram um buraco, você imagina o tamanho do buraco. Eu vi ele sendo enterrado. Colocaram ele certinho com a mão na direção e enterraram ele. Aí eu pergunto, qual foi o Deus da vida dele? Foi o carro. Ele determinou qual era o Deus da vida dele. Você tem que determinar qual é o Deus da tua vida e não trocar a glória do Deus. Cuidado, principalmente, irmãos, com família. Quantos têm trocado Deus por causa da família? Quantos, irmãos? A Bíblia não diz que nós temos que abandonar nossa família, não. A Bíblia diz assim, que aquele que não ora pelos seus é pior do que um incrédulo. Mas ela não fala que você tem que colocar a tua família na frente de Deus, não. Você não tem que trocar, não. Amém, irmãos? Então, o primeiro sintoma que nós estamos nos afastando do Senhor Jesus é quando nós estamos trocando a sua glória. Amém? No mesmo livro de Jeremias 2,17 diz assim, ó: porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que te guiava pelo caminho. Segundo sintoma, irmãos, nós começamos a deixar o Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente deixa algo na nossa vida, aquilo já não é mais importante, aquilo já não se torna mais prioridade na nossa vida. Quando você deixa de orar, já não tem mais importância orar. Quando você deixa de jejuar, já não tem mais importância. Quando você deixa de buscar a glória dele, ele já não tem mais importância. Quando você deixa de meditar na palavra, já não tem mais importância. Quando você deixa de exercitar a fé na tua vida, aquilo já não tem mais importância. E o detalhe, irmãos, ele fala assim, ó: deixando o Senhor teu Deus no tempo em que te guiava pelo caminho. Ele tirou nós de uma terra infrutífera e colocou a gente no caminho. Cuidado com as pessoas que a gente coloca do nosso lado. Cuidado com quem nós andemos, que queiram tirar a gente do caminho, que faz com que nós começamos a deixar as coisas de Deus para se apegar às coisas mundanas. Cuidado, irmãos. Mas olha como Deus é perfeito, olha a sequência. Para eu deixar tem que ter um começo. O começo foi o que? A troca. Quer um exemplo? Eu vou trocar o culto de hoje para ir jogar um futebol, por exemplo. Ah, mas eu troquei um dia só. Daqui a pouco eu troco 2. Daqui a pouco você deixou de vir por causa do futebol. Aquilo já não tinha mais importância, como foi falado. Às vezes a gente troca por causa de um relacionamento. Eu tenho o costume de falar que o relacionamento ele é volátil no início, aquela coisa fervorosa. A pessoa troca no início, eu não vou porque eu vou ficar com aquela pessoa, mas é só hoje. Daqui a pouco ele troca mais um dia.
Daqui a pouco aquela pessoa fala assim para ela, você que escolhe, se você for lá, você não precisa ficar comigo não. Sabe o que ele faz? Ele acaba deixando por algo de nenhum valor, irmãos. Então nós concluímos, irmãos, que o segundo passo é nós o quê? Deixarmos o Senhor Jesus. Amém? Ainda no livro de Jeremias 2:32 diz assim, ó: porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites ou a noiva dos seus adornos? Outra resposta que está implícita. Lógico que não, porque olha como que ele responde: todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Terceiro sintoma, irmãos, a gente se esquece da glória, se esquece do Senhor Jesus. E olha, de novo ele fala assim, ó: o meu povo. É aquele povo que ele tirou de uma terra infértil e trouxe para uma terra fértil. Vigiemos, irmãos, para que nós não nos esqueçamos dele aqui dentro. Pega do jeitinho que está aqui. Imagina se uma noiva, a noiva ela espera aquele dia da vida dela, do casamento dela, como se fosse o dia mais importante da vida dela. Imagina se ela esquece de se arrumar, esquece os adornos, irmãos. Ele fala assim, ó: o meu povo se esqueceu de mim. Ei, você tem se esquecido de onde Deus te tirou? Você tem se esquecido do que Deus restaurou na tua vida? Você tem se esquecido da cura que você recebeu? Você tem se esquecido da família restaurada, rabaricanta, sabaricanta? Você tem se esquecido da bênção que Deus te deu? Não se esqueça, irmãos. Mas olha como a sequência é perfeita. Tudo isso porque nós começamos a trocar. Depois nós acabamos por deixando. Por último, irmão, nós nos esquecemos. Irmãos, cuidado, porque ele fala: meu povo. Esse povo que se esquece dele, se esqueceu dele, porque não estava preocupado com ele, mas estava preocupado com o que ele poderia dar para ele. Porque conquistou, alcançou e se esqueceu dele. Amém, irmãos? Então o terceiro sintoma é esquecer do Senhor Jesus. Olha o que diz em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Um exemplo bem simples para nós entendermos um pouquinho. Quando a gente fala uma frase sem um verbo, por exemplo, eu falo assim, ó: que bênção, é apenas uma frase. Agora, se você coloca um verbo numa frase, vai falar assim, ó: fulano é uma bênção. Isso se torna uma oração. Então significa que o verbo de Deus, que é Jesus, está no meio das nossas orações. Agora, irmãos, por que eu coloquei o versículo no princípio era o verbo? Porque nós falamos de 3 verbos aqui. Primeiro, trocar. Segundo, deixar. Terceiro, se esquecer. Ei, como nós temos conjugado os verbos na nossa vida. Nós temos usado o nome de Deus em vão. Ai daquele que usa o nome de Deus em vão. Em outras palavras, eu posso conjugar o verbo tanto para me abençoar, como para me amaldiçoar. Eu posso trocar algo por Jesus, eu posso trocar Jesus por algo. Eu posso deixar algo por Jesus, ou eu posso deixar Jesus por algo. E eu posso me esquecer de algo por Jesus, ou eu posso esquecer Jesus por algo, irmãos. Vigiemos como nós vamos conjugar os verbos em nossas vidas, irmãos. Amém, irmãos? Agora guarde algo. Quando as nossas vidas, nós estamos passando pelo primeiro e segundo passo, que é o que? Trocar e deixar o Senhor Jesus. Nós estamos como pecadores ainda, como transgressores ainda. Porque às vezes eu troquei aquele dia, mas eu me arrependi. Eu deixei, mas eu me arrependi. Eu coloco o joelho no chão, como foi apregoado aqui, onde abundou o pecado, superabundou. Nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro e as nossas vestes são limpas. Aí a gente retorna para a casa do Pai. Agora, quando a gente está no terceiro passo, irmão, que é se esquecer, aí a iniquidade já entrou. Aí a gente já não se lembra nada de tudo aquilo que a gente aprendeu. Aí a gente começa a fazer tudo errado, achando que está fazendo certo. E as nossas vestes se tornam manchadas, irmãos. E para nós alcançarmos o reino, nós temos que branquear as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, a Bíblia diz que nações serão lançadas ao inferno. Nações.
Pode ser nações de países inteiros, mas quando ele diz nações, são igrejas inteiras lançadas ao inferno, irmãos. Nós vamos colocar um áudio de um testemunho de arrebatamento, onde essa mulher ela foi arrebatada e ela prova que as pessoas têm trocado, deixado e se esquecido do Senhor Jesus dentro das igrejas. Ela mostra como que estão as vestes das pessoas que têm que estar alvas como a neve, como que estão as vestes das pessoas dentro das igrejas. Presta atenção, irmãos, porque isto é o que está acontecendo nos dias de hoje. E a frase que é mais forte no final é que quando o Senhor está chorando, ela pergunta por que está chorando, porque todos acham que estão salvos. Presta atenção, amém? Uma irmã, uma serva do Senhor, de 83 anos de idade, criada no Evangelho, ela sentou em sua cama e começou a orar sentada, porque ela não gostava mais de ajoelhar, sobre o povo, sobre as igrejas, para que elas se despertem acerca disso, que as igrejas estão dormindo, ninguém fala sobre isso, não fala. O Senhor a tirou dali, ela teve um arrebatamento de sentidos, onde o corpo permaneceu, ela teve um arrebatamento de sentidos, e ela foi levada, até as nuvens. E quando ela olhou para baixo, ela viu miríades e miríades e miríades de demônios terríveis, a qual ela lutava para não ver esses demônios. Porém, quanto mais ela lutava, mais ela via. E ela foi levada a um estágio acima. E ela viu uma porta aberta nas nuvens. E ela entrou por esta porta. Quando entrou por esta porta, um batalhão inumerável de anjos do lado esquerdo, um batalhão de anjos do lado direito, e vindo lá embaixo, um ser sentado num cavalo branco, com a coroa de ouro escrita em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ela subiu um estágio acima. E ela viu anjos correndo de um lado para o outro, arrumando muitas mesas. E ela, querendo entender a suma das coisas, ela viu que uma mão foi colocada no ombro dela. Essa mão foi colocada no ombro dela, e quando ela olhou, era o Senhor Jesus. A fisionomia não aparecia, resplandecia, mas ele estava com as vestes escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com a marca em suas mãos. Fala: não temas, filha, porque o que tu vês é da minha parte. Ela: Senhor, o que são esses anjos correndo de um lado para o outro? Ele falou: eles estão esperando, estão preparando já com velocidade as bodas do Cordeiro, pois a ordem de meu pai para as bodas já foi dada. E ela fala: Senhor, e a quanto aqueles demônios que eu vi na terra? Ele falou: minha serva, na minha palavra está escrito que nos últimos dias sairiam demônios terríveis que nunca antes tinha sido solto. E esses demônios já estão soltos, por isso a terra está do jeito que está. Ela fala: Senhor, e agora? Aquele exército de demônios, aqueles demônios estão lá para destruir os meus, para tirá-los da minha presença, para atormentá-los, para envolvê-los, para dispersá-los acerca do momento que está acontecendo. Ela: Senhor, mas o que será do teu povo? Esses demônios são terríveis. O Senhor levou ela a um estágio acima e mostrou um exército inumerável e incontável. Ela falou: este aqui é o meu exército, porém este exército só vai livrar os meus. Ela: Senhor, mas aqueles não são teus. E todos não são teus. Todos não são teus. Ele falou assim: eu quero te mostrar uma coisa. E colocou ela numa sala sozinha, uma sala toda branca, com um espelho ao redor dela toda. E a roupa dela foi se transformando de roupa comum para uma veste branca, mostrando a vida dela espiritual. E ela olhava as vestes brancas e por um momento ela se ficava feliz, mas depois ela ia entristecendo, porque ela via que na veste dela tinha algumas manchinhas, pequenas, mas tinha. E como tinha espelho em todo, ela via onde tinha as manchas. E ela começava a chorar em pânico, porque as vestes estavam sujas, pecado. E ele entrou na sala e falou: tá vendo, minha filha? Mesmo você que nasceu no Evangelho, mesmo você que está com seus joelhos calejados de orar, ainda há coisa em você que não me agrada. É necessário que haja uma purificação. Mas tenho algo ainda mais forte para te mostrar. E ele pegou ela pelas mãos e levou na igreja dela num dia de culto bem cheio, e colocou ela. E ele falou assim: todos os cultos eu observo. E eu estou aqui mostrando para você, olha a roupa das pessoas. E aqueles roupões brancos, tudo sujo, encardidos, alguns rotos, alguns manchados. Ela não pôde ver na igreja dela nenhuma veste branca. E a veste mais suja era da liderança. E ela entrava em pânico e começava a chorar. E eles levantavam a mão para adorar o Senhor. E as mãos sangravam. E ela se alegrava e falava: Senhor, aquele sangue é o Senhor purificando eles. Não, minha filha, não. Carne sangrando fala de pecado fresco. Eles estão me adorando com a vida deles em pecado. Essa adoração não chega no meu trono de graça. E eu quero te mostrar algo. Ele colocou do lado das pessoas ela.
e tocou assim no ombro dela, depois tocou na cabeça dela. E ao tocar na cabeça dela, o Senhor fez com que o pensamento daquelas pessoas saísse de forma alta, a qual ela ouviu os pensamentos daquela pessoa. E a pessoa adorando, cantando ali, né? E umas pensavam no namorado, outras pensavam no noivo, a outras, meu Deus, o culto tem que acabar logo, eu tenho que responder os meus e-mails, o meu carro, a minha casa. O Senhor mostrava que o pensamento das pessoas dentro da igreja estava voltado para suas vidas seculares. E ela falou: tá vendo, minha serva, eles estão dentro da igreja, as mãos estão levantadas, mas o coração deles está no mundo. Eles não compreenderam ainda que o momento de me adorar é o momento de me adorar, que tem que me adorar em espírito e em verdade, de todo o coração. Por isso a adoração desta igreja não chega diante de mim. Eles não estão preocupados com o reino, com a minha vinda, nem com o meu retorno. E pegou ela e foi levando em muitas igrejas, e falou: essa aqui eu nunca estive nela, essa aqui eu não mandei abrir, essa aqui quem está por trás é Satanás. Ele foi mostrando muitas, a maioria das igrejas. Ela falou: Senhor, quem é que vai se salvar? Ele: aqueles que branquear suas vestes do meu sangue. E o Senhor ia levando, ele dava uma visão panorâmica e mostrava para ela todas as igrejas. E o Senhor chorava aos prantos, e ela se impactava em ver Jesus chorando aos prantos. Falava: Senhor, mas tu está mais em pranto do que eu. Ele falou: minha filha, porque o pior disso tudo é que todos eles acham que estão salvos. Mas Senhor, qual é o propósito desta visão que tu estás dando a mim? Ele falou: escuta aí. E aumentando um barulho. Que barulho é esse, minha serva? Ela é de um relógio, Senhor. É o relógio. Tchum. Ele fala: e agora, minha serva? Parou, Senhor. Vai lá e diz para minha terra que acabou o tempo. Amém, irmãos? Vocês entenderam a mensagem? O testemunho dela é isso que foi apregoado hoje. Dentro das igrejas, ele não tirou de um lugar, mas dentro das igrejas, pensamentos seculares, preocupações mundanas, dentro das igrejas nós temos trocado, ou nós temos deixado, ou nós temos nos esquecido de Deus. Vigiemos, irmãos. E olha que interessante, né? Ele falou assim, ó: os demônios estão aí para tirar os deles. Porque ele não está preocupado com o que está lá fora, o que está lá já é dele. Ele está preocupado com aquele que está no caminho. Lembra que o meu povo me abandonou no caminho. Irmãos, e as vestes manchadas é a iniquidade. É quando aí já se esqueceu, faz o errado, está dentro das igrejas fazendo o errado e achando que estão tudo certo. Essa é a veste, irmãos, que ela fala. Mais uma vez eu reforço diante da igreja: o final de ano está aí. Nós vamos trocar o Senhor Jesus por algo? Nós vamos deixar o Senhor Jesus por algo? Ou nós vamos nos esquecer dele? Ah, mas eu preciso estar lá com a minha família. Ei, vem buscar o reino da tua família, ele cuida, as demais ele acrescenta. Não troca, irmãos, por nada. Faça você mesmo uma pergunta dentro de você: eu tenho trocado Deus por algo de nenhum proveito? Eu tenho deixado de fazer algo que agrada a Deus? Eu tenho me esquecido de tudo que ele fez na minha vida, da onde ele me tirou, aonde ele me colocou? Irmãos, se você se encaixa em alguma dessas perguntas, usa a graça, como foi falado. Coloca o joelho no chão e se arrepende. Amém? Amém, irmãos? Conjuga os 3 verbos agora, em nome de Jesus. Quantos troca de estar na presença de Deus para estar em reuniões com amigos, tantas reuniões, e é bingo, trocou, vai se afastar de Deus, não tem jeito, porque naquele momento que ele deixou, ele se distancia, trocou, deixou, não tem jeito, e depois vai o quê? Esquecer. Sabe o que é o mais triste do esquecer, irmãos? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o decaia, redecou manai decantas, ele veio trazer a lembrança, todas as coisas. Logo, quando o homem esquece, já perdeu o Espírito Santo de Deus. Aí, irmãos, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele falou: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira de mim o que é. E ele era um amado eu não sei o que nós podemos estar trocando e deixando, mas chegou no ponto de trocar por alguma coisa, já dobra o joelho, irmãos, e já vai pedir o quê? Porque se perdeu o Espírito de Deus, acabou. Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se ele já não traz mais a lembrança e não nos convence mais, já não tem mais remissão de pecados, já não tem mais graça, já não tem mais salvação, irmãos. E aí complicou.
eu e você podemos perder tudo nessa vida. Porque quando a gente perde tudo nessa vida, mas não perde a presença de Deus, a presença do teu Espírito, Ele é poderoso, irmãos, para restituir o quê? 2 vezes mais, restituir em dobro aquilo que foi o quê? Tirado de nós, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, porque Ele restitui. Esses 3 verbos são perfeitos. Pode olhar. E aí não adianta, depois que esqueceu e perdeu o Espírito, guarda algo. Quando o Espírito de Deus vai embora, a casa fica vazia, irmãos? Não, o diabo volta e traz mais quanto? Aí o estágio final é pior do que depois que o começo. Aí começa a matar, roubar e destruir. Aí só vem coisa ruim. Só coisa ruim. Porque nós não demos a premissa para... Eita, palavra gloriosa. Eu louvo a Deus, porque do momento que a gente pisou aqui dentro, a fumaça da glória de Deus se faz preto. Irmão, você sabe quem é a glória de Deus? Porque o meu povo deixou a sua glória. A glória de Deus é o nosso Senhor Jesus. Logo, a glória do povo é o nosso Senhor. E toda vez que ele descia na tabernáculo, ele descia no meio do quê? Da fumaça que era queimada no incensário. E a igreja está forrada da fumaça da glória de Deus. Aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele se faz. Não troca a hora de cultuar por nada. A marca da besta vem por venda e compra, troca. Quem vem fazer a gente trocar, irmãos, é a besta, juntamente com as suas marcas. Não troca, que uma vez que a gente trocou, a gente vai deixar, porque nós já distanciamos. E se nesse momento que deixou não se arrepender a tempo, vai se esquecer. E a hora que se esquecer, o Espírito de Deus vai embora, as bênçãos deixam de se achegar, outro Espírito entra na casa e depois é só lágrimas. Porque a Bíblia diz, ai de vós que ri, porque vão chorar. Não, eu vou deixar porque lá é um lugarzinho, eu vou dar muita risada, eu vou muito me alegrar. Ai de vós que ri. Mas quando a gente vem aqui e chora na presença de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem e nos consola. Guarda algo. O Espírito de Deus veio trazer o quê? Mas as aves dos céus vêm para querer roubar a boa. Você sabe quem quer fazer a gente se esquecer das coisas? É o diabo. Ele é quem vem querer roubar a boa. E a semente é a palavra. E a palavra é o verbo de Deus. E o verbo de Deus é a glória. Está entendendo quem quer roubar a glória de Deus na nossa vida? Não troquemos, não deixemos e nunca nos esquecemos para a glória de Deus. Amém?